Olá, queridos. Vamos aqui para mais um encontro para a gente conversar um pouquinho sobre o SUS. Lembra que a gente conversou, no nosso encontro anterior sobre aspectos históricos do Sistema Único de Saúde, como é que esse sistema de saúde ele se organizou no Brasil até que a gente chegasse ao SUS. E agora a gente vai conhecer os marcos legais do Sistema Único de Saúde. Tá? Até para a gente fazer um gancho, e a gente continuar construindo o nosso pensamento de forma sistematizada, eu peço que você se esforce, para ir tentando historicamente acompanhar esse processo de criação do SUS. Ah, Tati, será que eu vou precisar decorar 1920? Não, não é dessa forma, que a gente pensa. Não é dessa forma também que a maioria dos concursos eles trazem. A maioria das bancas, eles querem pelo menos que você aprenda esse desenvolvimento histórico. E por que eu estou começando esse nosso encontro de hoje falando sobre isso? Porque a gente vai falar aqui hoje, sobre a Constituição, os artigos da Constituição brasileira que falam sobre a criação do Sistema Único de Saúde. Então, eu começo essa aula, dando as boas-vindas para vocês, recebendo vocês aqui e pedindo, que nesse momento a gente se contextualizem, tá? Vocês sentem aí um pedacinho, comecem a colocar a cabecinha no lugar. A gente que vive nesse processo do SUS vivo, isso que a gente costuma dizer, o SUS ele não é mais uma história, o SUS é o hoje, o que a gente já constrói hoje. É diferente de você contar uma história. O SUS ele começou lá em 1990 e não tem data para terminar. Então, a gente é um sistema vivo. E aí eu peço realmente que a gente pare um pouquinho, vocalize aí a cabecinha, pô, deixa eu entender esse processo histórico. Por quê? Porque na hora que você compreende o processo histórico, fica mais tranquilo de você entender aquilo que, por vezes, a gente achou que era complexo. Ó, Tati, eu lembrar de como o SUS aconteceu, lembrar da Previdência, lembrar da Constituição, isso dá um nó na minha cabeça, Mas quando você consegue se situar nesse processo histórico, aí você começa as coisas começam a ter legitimidade. Então, é por isso que isso acontece assim, é por isso que se comporta dessa forma. Então, nesse momento inicial, eu sempre vou pedir, nessas aulas de SUS, que você organize aí sua cabeça para você compreender como é que esse SUS vem se desenvolvendo. Nesse momento desse segundo encontro agora, a gente precisa fazer uma relação íntima realmente com esse processo histórico. Quando a gente for lá para frente no conteúdo, em relação à política de atenção básica, à política de atenção especializada, aí a gente já começa a ter uma relação com essa situação mais dos últimos 10 anos em relação ao sistema de saúde. Mas aqui, e vocês vão ver aí no conteúdo, a gente vai precisar também, tá? Fazer uma correlação com esse processo histórico. Lembra que a gente viu aí a evolução histórica da organização do sistema de saúde? Tati, se eu quiser começar por essa aula aqui, eu quis começar pela terceira aula, eu quis começar pela quarta aula, eu recomendo que, se vocês puderem, sigam a sequência. Por quê? Porque na hora que você seguir a sequência dessas aulas, a situação ela vai ficar, como eu disse, mais própria. Está dentro do contexto histórico e você consegue acompanhar, inclusive, como é que o SUS ele vem se desenvolvendo ao longo dos anos. A gente sabe, que muitas legislações são publicadas, muitos pensamentos e a organização do sistema são reformulados, e isso existe uma razão, não é? De repente você acorda e pensa que agora o sistema de saúde vai ser dessa forma. Não. Isso é consequência de movimentos sociais, é consequência de mudanças de perfil epidemiológico. Então, quando a gente vem acompanhando essa série histórica, fica mais fácil, inclusive, para a gente compreender o que é que acontece hoje dentro do Sistema Único de Saúde. Então, na aula passada, a gente fez essa evolução histórica, a gente chegou até a Constituição Federal. A gente chegou, inclusive, até a Lei 8.080, que é a lei orgânica que é a lei orgânica, que é o marco legal do Sistema Único de Saúde, que quem traz as orientações, a forma de organização do SUS. Então, a gente começou lá de 1500, entendeu como é que foi o sistema de saúde no Brasil, até a gente chegar ao que a gente tem hoje, que é o Sistema Único de Saúde. Quando a gente chegou no Sistema Único de Saúde, duas situações, elas foram importantes. O marco ideológico, que vocês vão lembrar aí desse primeiro momento, esse descritivo que está destacado em amarelo corresponde ao descritivo do edital, até para que você consiga checar aí. Eu já vi esse primeiro conteúdo, show, já estou vendo aqui esse segundo. Então, hoje, especificamente, a gente vai trabalhar esse que está destacado em amarelo, Constituição Federal,
dos artigos 194 a 200, Lei Orgânica da Saúde e a Lei 8.142. Quando a gente trabalhou o percurso histórico do sistema de saúde, a gente já citou em algum momento, né, a Constituição e a lei orgânica, as leis orgânicas, né? Então a gente citou isso no material. Por isso eu peço, né, que você lembre, Tati, a gente chegou lá na Constituição Federal de 88, que já prevê, né, um sistema de saúde como direito de todos e dever do Estado. Então a Constituição brasileira, ela é o marco legal, né, para a criação do Sistema Único de Saúde. O marco ideológico é a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi de 86, conforme a gente conversou. Então, a gente teve o marco ideológico daquela ideologia, né? Inclusive o lema da 8ª Conferência era Saúde para Todos, né? Saúde para Todos. Trazia ali também, foi a primeira conferência com participação popular. Então, depois dessa conferência, a gente vem com a Constituição, que nessa Constituição a gente já prevê, né, já era previsto, na verdade, um sistema de saúde universal, né, um sistema de saúde que fosse, né, um dever do Estado. Então, aí, depois da Constituição, vem, em 1990, a Lei Orgânica, que é quem cria, né, de forma instituída, o Sistema Único de Saúde. Então, a nossa proposta hoje, né, é conhecer esses artigos da Constituição e conhecer a 8.080 e a 8.142. Peço um pouquinho de paciência a vocês, né, porque todas essas aulas onde a gente trabalha muito a legislação tendem a nos cansar um pouquinho mais, né, porque a gente vai ali conversando, muitas vezes repetindo ali os artigos, né, para que a gente possa trazer esclarecimentos e interpretações para vocês, mas geralmente, né, essa aula ela é uma aulazinha que fica, de fato, a gente ali descrição por descrição, né? Porque como concurso, ele não quer saber o que acontece na sua prática, né? Ele não quer saber como é que acontece lá na sua unidade de saúde, como é que você viu isso no estágio, né? Como é que você vê se comportar no hospital. A prova de concurso, ela quer o arcabouço teórico e legal. Então, nesse momento, por isso a gente está investindo esse tempo aqui, a gente sabe que tempo hoje é o recurso mais caro que a gente tem, porque por mais que a gente tenha o recurso financeiro, a gente não consegue comprar o tempo, né? Então, a gente está investindo aqui o nosso recurso mais valioso. Então, nesse momento, é importante que a gente consiga detalhar essa legislação, porque daí a gente prepara bem vocês para situações que venham aí nessas alternativas de concurso, tá? Então, como a gente vai falar sobre a Constituição, traga isso a uma imagem, né? Uma fotografia da Constituição, para vocês lembrarem que a gente tem a Constituição Federal. A Constituição Federal, na sua estrutura, né? Isso aqui não vai cair na prova do concurso, né? Eles não trazem isso, é só para você se situar, para eu não começar a falar diretamente dos artigos, sem você nem parar aí para lembrar da Constituição. Então, a Constituição tem um preâmbulo, né, que vai explicando ali o que é a Constituição, porque ela foi criada, como ela foi criada, tem a parte permanente e tem a parte transitória. Né? A gente tem, tá certo? A Constituição é de 88, a gente hoje, né, tem mais, né, de 6 emendas constitucionais revisoras, a gente tem mais de 88 emendas constitucionais, tá? Hoje a gente está com aproximadamente 130, né, emendas, isso aí foi quando elas foram, né, nos primeiros 10 anos da Constituição, mas a gente hoje tem, aí eu trago, né, como destaque para a saúde a emenda constitucional 29, que já definia como é que ia ser essa questão de destinação de recursos para assistência à saúde, né, para os fundos nacionais, estaduais e municipais de saúde, que a gente também vai conversar um pouquinho sobre eles, né, isso está previsto na 8.142. Então, a gente tem 250 artigos, que é a parte permanente, e a gente tem as emendas, né, que foram surgindo, que vão surgindo aí como adendos, né, como contribuições para a Constituição, né, como contribuições, essas emendas constitucionais, elas são aditivos, são acréscimos, né, que a Constituição vem recebendo, de acordo com as necessidades que foram se apresentando, que vão sendo apresentadas desde a publicação da promulgação da Constituição em 5 de outubro de 88. A parte permanente, que é onde estão inseridos capítulos que tratam, né, da assistência e saúde no Brasil, divide-se em títulos, capítulos e seções. Então, é assim que é feita a divisão da parte permanente da Constituição. Então, são 9 títulos e 250 artigos. Dentro desses 250 artigos, a gente tem os artigos que tratam
da assistência à saúde. É evidente que esses outros artigos vão tratar, né, de aspectos envolvendo a educação, aspectos envolvendo a segurança pública, né, aspectos envolvendo as transações comerciais, e a gente tem os artigos, que é o que nos interessa nesse momento, em relação à assistência à saúde. A gente tem o título 1 dos princípios fundamentais, que é do artigo 1º ao 4º, o título 2 dos direitos e garantias fundamentais, do artigo 5º ao 17º, e aí a gente tem 5 capítulos. Título 3 da Organização do Estado, aí a gente vai ter 7 capítulos, né, só para vocês se situarem na Constituição. Título 4 da Organização dos Poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, do artigo, né, 44 ao 135. Título 5 da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, do 136 ao 144. Título 6 da Tributação e do Orçamento, artigo 145 ao 169. Título 7º da Ordem Econômica e Financeira, do artigo 170 ao 192, e a gente chega, tá, no nosso título, que é o título 8º, por isso que quando você vê no descritivo do material, ele traz lá com clareza, do título 8º, né, no nosso caso vai ser no capítulo 2 da Seguridade Social. Esse capítulo 2 é dividido em 2 seções, seção 1 e seção 2, né, que trata da Previdência Social e trata da assistência à saúde. E a gente tem, né, como trazido do artigo 194 ao artigo 200. Muitas vezes, né, quando alguns editais, eles deixam claro que eles querem do artigo 196 ao artigo 200, que é só a seção 2 que trata da saúde. Algumas editais, eles trazem, tá bom, o artigo 194, 195, não é, que é da seção 1. Então, esse edital, ele já deixa claro aí quais são os artigos que ele vai querer, né? Eu vou só voltar aqui para você ver como é que já está, como é que está lá, ó. Então, ele diz, ó, dos artigos 194 ao 200. 194 e 195 tem relação com a Seguridade Social, né, com a Previdência Social, como a gente vai ver. E aí eles estão na seção 1. Do artigo 196 ao 200, eles estão na seção 2, que trata especificamente de assuntos relacionados à assistência à saúde. Mas é bom ver no edital, e aí ele precisa trazer, porque se ele traz só o título 8, ou se ele traz só os artigos da saúde, é do 196 ao 200, tá bom? Ok? A gente tem o título 9, né, das disposições constitucionais gerais. Né? Então, só para lembrar, como eu tinha dito a vocês, que a gente tem, tá certo? No título 8º, né, no capítulo 2, seção 2, tá? Da saúde, artigo 196, artigo 197, artigo 198, artigo 199, artigo 200. Eu trouxe aí só um recorte. Né, eu vou trabalhar todos eles com vocês. Eu trouxe aí só um recorte, que é para vocês verem, como é que eles são apresentados na Constituição, tá? Antes de eu dar seguimento aqui à aula, para eu não esquecer, porque antes de começar a aula, eu já vinha conversando com o Marcos sobre uma retificação que eu quero fazer na primeira aula, tá, de vocês. Assim que vocês começarem a assistir a aula, vocês vão ver que acho que é no primeiro ou segundo slide, eu falo da República Velha, né? E eu falo da questão, né, lá da revolta da vacina, que lá eu coloco em 1920, né, eu coloco lá em 1920 a revolta da vacina, marcando, né, trazendo um marco importante, que é Oswaldo Cruz, que Oswaldo Cruz ele ascende a gestão da saúde em 1917, mas a revolta da vacina especificamente foi em 1904, tá? 1904. Tati, mas lá você colocou 1920, o nome Revolta da Vacina, para fazer uma relação com a década de 20, que foi o fortalecimento, né, de Oswaldo Cruz frente à gestão do Sistema Único de Saúde, com o modelo campanhista, né, reforçado por Carlos Chagas, tá? Então, só para vocês, na hora que estiverem estudando, não se confundir. Revolta da Vacina, de fato, ela acontece em 1904, dentro daquele período que a gente coloca lá, de 89 a 1930. Então, ela acontece dentro daquele período, né, que a gente tem um marco político no Brasil.
No entanto, né, 1920, que em seguida, em 1923, vem a Lei Eloy Chaves, foi um marco significativo para a estruturação do sistema. E sofreu, de fato, grande impacto da revolta da vacina que aconteceu em 1904. Tá bom, pessoal? Só queria retificar isso com vocês. Na hora que vocês estiverem estudando, só lembrar que a revolta da vacina aconteceu especificamente em 1904. Mas que a 1920 tem um marco importante, né, pela fusão do modelo campanhista, né, junto às ideias também de Carlos Chagas. E, né, voltando aqui à nossa Constituição, vamos aí, né, eu trouxe essa imagem só para dar uma entrada inicial aí com vocês, na questão dos artigos. Artigo 194, 195, trabalha aspectos em relação à Seguridade Social. 196, traz os princípios, né, doutrinários do SUS, universalidade, igualdade e integralidade. Vocês vão ver aqui, né, no nosso material, que é a 8.080, quando ela é na apresentação da 8.080, nos discursos trazidos também pela 8.142, na política de atenção básica, que a gente vai ver que é de 2017, na Carta de Direitos dos Usuários, que a gente vai ver aqui também em 2017, na política de atenção especializada, né? Tudo isso a gente vai ver, né, que esses princípios eles vão aparecer. Não tem como se construir nenhuma documentação, não tem como se construir política de saúde, não tem como se construir programa de saúde se você não trabalhar esses princípios doutrinários, né? Porque eles são a base de construção do sistema. Então, o artigo 196 traz a universalidade, a igualdade e a integralidade. O artigo 197 trata da regulamentação, fiscalização, né? Participação também de aspectos da iniciativa privada, tá? Apesar do 199 trazer isso com mais clareza, a participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde. Lembre que eu já conversei com vocês sobre isso, mas sempre eu vou ratificar, porque as questões, elas fazem essa pegadinha, elas falam do sistema público, falam do SUS e colocam a iniciativa privada no meio. A iniciativa privada faz parte do Sistema Único de Saúde, ela complementa as ações do SUS. Então, o setor privado, ele trabalha de forma complementar às ações do SUS, né? Através de processos licitatórios, né? Toda essa entrada da iniciativa privada para complementar as ações do SUS é feita baseada nas normativas legais de contratualização do setor privado. 198 traz diretrizes, né, do SUS e recursos mínimos na saúde. Essas diretrizes, né, muitas vezes chamadas de princípios organizativos, elas são aquela questão da hierarquização, da regionalização, da descentralização. Então, ela traz essas questões das diretrizes, né, e os recursos mínimos na saúde. 199, participação do setor privado, e o do artigo 200, as competências do SUS, que a gente já havia conversado na nossa aula lá sobre a história do SUS, que o SUS é muito mais do que um posto de saúde, o SUS é muito mais do que um hospital, o SUS são ações e serviços. Por isso que todas as vezes que a gente fala do Sistema Único de Saúde, a gente faz ações e serviços, porque são ações que acontecem dentro da sociedade, dentro do sistema de saúde, e os serviços propriamente dito, né? Então, o artigo 194 da Constituição, ele fala: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos, lembrando que os poderes públicos, né, e a gente reforça muito isso, tá certo? Hoje, na questão do Sistema Único de Saúde, a gente fala das 3 esferas de governo: município, Estado e União. São 3 esferas de governo, né? Então, hoje a proposta é que esses entes federativos eles estejam conversando a todo momento, né? Então, integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Por isso, né, que muitos concursos e muitos estudiosos da área do SUS, né, pesquisadores, eles tratam esse artigo 194 também como pertencente à Constituição do Sistema de Saúde brasileiro. Porque quando ele fala que a Seguridade Social, ela engloba direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social, também tem relação. E a gente vai ver, né, que hoje, em termos de financiamento do Sistema Único de Saúde, parte desse financiamento, ele vem da Seguridade Social. Então, parágrafo único do artigo 194. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos, né? Universalidade da cobertura e do atendimento,
uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Então, daí ele já trata a universalidade, ele já trata o princípio da equidade, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, e redutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação do custeio. Então, ele não fala só para a saúde, né? Lembre que ele está falando aqui da Seguridade Social, que envolve assistência à saúde, previdência e assistência social. Equidade na forma de participação de custeio, né? Essa equidade, eu já adianto aqui, que é o que traz também a 8.142, que a participação de financiamento, né, do SUS, ela seja tratada, né, com valores que representam as instâncias municipais, federais e estaduais, por isso que ele não estabelece o mesmo percentual para todas, né, porque se avalia como é que está a inserção do Estado, da União e do município dentro do sistema de assistência à saúde. Diversidade de base de financiamento, caráter democrático e descentralizado da administração, hoje, né, inclusive fazendo contraponto com o sistema de saúde. A proposta é ser descentralizado, com maior autonomia do município, conforme a gente já tinha dito, né, mediante gestão, nesse caso, certo, da Seguridade Social, com a tripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregados, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Okay? Artigo 195. Nesse caso, artigo 195, ele fala da diversificação de fontes de financiamento, né? Porque quando ele define, seja a Seguridade Social, a Constituição, seja, né, o sistema de saúde, ele também precisa deixar claro nesses documentos como é que esse sistema vai ser financiado. Porque a gente sabe que a característica do Brasil é que esses sistemas eles sejam financiados com impostos, através dos cofres públicos. Então, eles precisam deixar claro na legislação como é que vai acontecer esse financiamento. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, da folha de salários e demais rendimentos do trabalho. A gente sabe, né, que é aquela história, minha carteira assinada, né, e aí eu sei que parte desse valor fica retido, né, para a questão de seguridade social, de previdência, né, e o INSS, né, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, a gente sabe que fica parte desse valor retido, fora que tudo que a gente, no Brasil hoje, consome, coisas que a gente paga, incide impostos, né? E esses impostos, alguns são destinados, parte desses impostos, para a Seguridade Social e parte desses impostos para a assistência à saúde, educação, enfim. Da receita do faturamento da empresa e do lucro da empresa, porque a empresa também, né? Por isso que as pessoas dizem assim, as empresas sonegam impostos, né? Porque aí, nessa questão, parte desses impostos, eles vão para as questões da Seguridade Social. A gente sabe, né, quando a gente estudou lá a história, né, do SUS, né, que a gente estudou os próprios IAPs, né, quando esses IAPs saíram das caixas de aposentadoria e viraram instituto, onde o governo ele começou a fazer parte, deixou de ser bipartite para ser tripartite, né, deixou de ser só empregado e empregador para ser empregado, empregador e governo, começou os desvios no Brasil, o que é uma pena, né? Então, né, ele traz aqui, tá, que, né, os artigos, que esse recurso vem do empregador, através das folhas, né, de pagamento, vem das empresas, através da receita, do lucro dessas empresas, vem do trabalhador, dos demais segurados, né, da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão, concedidas pelo regime geral da Previdência Social, que está no artigo 201. Então, são questões específicas, tá? Aposentadorias especiais, pensões especiais, né? Então, vem do trabalhador e dos demais grupos da Previdência, não incidindo a contribuição sobre esses grupos especiais de aposentadoria. Esse recurso também vem da receita de concursos de prognósticos e também vem do importador de bens e serviços do exterior, né? Quando vem, incide também impostos e parte desses impostos são recolhidos para essas questões da Seguridade Social, tá? Então, é dessa forma que os recursos são, né, colocados lá na Seguridade Social. As receitas do Estado, do Distrito e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos
Então, as receitas, né, dos entes governamentais, eles vêm dos seus respectivos orçamentos. O Estado, o distrito e os municípios, né, eles têm seus orçamentos próprios e desses orçamentos eles vão tirar percentuais para a Seguridade Social. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, pela previdência social e pela assistência social. É por isso, quando a gente vê lá o financiamento da saúde, a gente vê que parte disso vem do orçamento da Seguridade Social. Então, a gente tem a proposta de orçamento, lembre-se, né? Que orçamento é algo que você faz até para sua casa. Ah, tá, eu quero comprar esse celular, eu estou fazendo um orçamento, tá certo? Ah, eu quero, meu orçamento quer dizer aqui que custa R$ 1.000, mas não quer dizer que eu vá receber todo esse valor, compreende? Não quer dizer que eu vá receber. Por isso que, às vezes, a gente escuta muito, né? Foi solicitado um orçamento para a saúde e ele foi cortado, porque depende do que se tem nos fundos, né, de saúde, quanto é a previsão de arrecadação de impostos, né? Então, isso aí precisa realmente a gente já compreender. Mas se faz o orçamento da Seguridade Social, quando se faz aquele orçamento, né, se vê o que é necessário para a saúde, para a previdência social, tendo em vista, né, as metas e prioridades estabelecidas nas leis e diretrizes orçamentárias, as LDOs, assegurada a cada área a gestão de recursos. Então, a gente também tem as diretrizes orçamentárias, e na hora que você faz o orçamento, né, você já tenta atender aquilo que já está estabelecido, que é baseado em valores de recurso, quanto percentual você pode pedir, tá? A pessoa jurídica, né? Pessoas jurídicas são empresas, de forma geral. A gente tem a pessoa física, tem as pessoas jurídicas. A pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecimento em lei, não poderá contratar o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais, perdão, e creditícios. Ou seja, aquelas empresas que estão sonegando o imposto teoricamente ou têm ilegalidade, não podem participar de processo licitatório nem se vincular ao poder público. Isso é interessante, porque quando se tem, né, a participação complementar da iniciativa privada, tudo isso tem que estar ok, tá? A lei poderá instituir outras fontes destinadas a financiar a Seguridade Social, a garantir a manutenção e expansão da Seguridade Social, obedecendo o disposto no artigo, um artigo específico da Seguridade Social, que eu não vou encher a cabeça de vocês com isso, que a gente vai ver muito a lei. Tá, então o que é que eu tenho que tirar aqui desse capítulo? Que a Seguridade Social é financiada por diversas fontes e que o orçamento da Seguridade Social também prevê a integração do orçamento contemplando a assistência à saúde. Okay? Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social pode ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. Isso é na maioria dos orçamentos públicos, né? A lei das diretrizes orçamentárias, quando você estabelece ali um item que você quer adquirir, etc., você vai precisar amarrar uma fonte de custeio, porque senão não vai fazer sentido você colocar aqui, né, esse item, esse benefício, se você não está amarrando uma fonte que vai custear. Esse valor para custear essa ação vem da onde? As contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorrido 90 dias da data de publicação, né? Isso aí é porque está lá. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às desejos estabelecidos em lei. Então, a gente tem leis específicas, né, para essas organizações beneficentes e elas estão isentas dessa contribuição, pela característica delas. Okay? O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exercem suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado de sua produção. Né? Então, também são particularidades aí que eu trouxe apenas para conhecimento de vocês, mas possivelmente as questões não vão pegar esses detalhes da Seguridade Social, tá? Não vou pegar esse detalhe. Eu trouxe para que você não tenha lá o trabalho de ir lá para ler o que está lá na Constituição, tudo isso já está aqui para vocês. A lei definirá os recursos, perdão, os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde, aí sim, tá certo? Isso aí pode, tá claro, tá? Essa lei, né, essa lei orçamentária e a lei
que preconiza, né, as diretrizes de transferência de recurso, ela vai definir os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os estados, Distrito Federal e os municípios, e dos estados para os municípios, né? Então, a União vai para os estados e para o Distrito Federal e para os municípios, e dos estados diretamente para os municípios, tá bom? Vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais, que trata os incisos de 1A e 2 desse artigo, para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar, tá? Anistia, perdão de dívida, essas questões também não interessam para a gente, mas está lá. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes dos incisos 1B e 4, né, serão não cumulativas. Aplica-se o disposto, né, no artigo 12º, inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial da contribuição incidente. Então, também trouxe aqui, porque está lá na legislação, mas não quero que vocês se prendam a esses detalhes, tá? O mais importante, né, no artigo 194, 195, 194 é saber que a assistência à saúde faz parte da Seguridade Social, e o 195, como é que vai ser essa transferência de recursos. Então, a gente já sabe que essa transferência de recursos, ela vai acontecer através do Fundo da Seguridade Social, isso vai ser pactuado, né, quando eles fizerem o orçamento, vai ser pactuado, quanto vai ser destinado para a saúde, tá? Isso aí é importante, e já vai ser previsto em lei, né? Já vai ser previsto em lei como é que vai ser esse repasse para o Sistema Único de Saúde, ok? E agora a gente chega especificamente nos artigos que tratam a seção 2 da saúde. Artigo 196, né? A saúde é direito de todos e dever do Estado. Lembrem, né, que a Constituição é um marco legal do Sistema Único de Saúde, e quando a gente falava do marco ideológico, né, quando a gente trazia esse marco ideológico, a gente já trazia o lema, né, saúde para todos, na 8ª conferência, e a Constituição traz aí, né, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. Né? Então, nessa perspectiva, né, do sistema de saúde, ou da Constituição, que deu origem ao Sistema Único de Saúde, a gente já trazia uma remodelagem, né, do sistema de saúde, não mais aquele sistema só curativista, focado na doença, redução de risco e de outros agravos, né, que não obrigatoriamente a doença clínica, né, a doença da patologia, e sim agravos como a questão da violência doméstica, né, dos acidentes automobilísticos, né? Então, ele já trazia essa perspectiva. Então, saúde é direito de todos, dever do Estado, acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É que aí ele vê também com promoção à saúde, com proteção e recuperação, ele também traz aí o princípio da integralidade que a gente conheceu lá quando estudou o Sistema Único de Saúde, a história, né? Artigo 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público, e aí lê, né? Aí nesse momento, leia-se, Estado, município e União, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. Então, o poder público, né, ele deve ter tratativas que regulamente, fiscalize e controle o Sistema Único de Saúde, do ponto de vista epidemiológico, né, do ponto de vista financeiro, né, que se faça isso, né, se faça isso. Por isso que a gente tem o Sistema Nacional de Auditoria, por isso que a gente tem centrais de regulação também, que essa execução, né, ela pode ser feita de forma direta, através dos entes governamentais ou através de terceiro por pessoa física e jurídica de direito privado. Então, 196, saúde como direito de todos e acesso universal e igualitário. Artigo 197, dispõe sobre a regulamentação, fiscalização e controle do sistema de saúde. O artigo 198, ele traz as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Quando a gente estudou na nossa aula passada, só estou aqui puxando vocês, que eu não quero que vocês se percam nesse meio do caminho. Quando a gente estudou na aula passada, a gente estudou, né, regionalização e hierarquização. Então, a gente estudou essas questões, né? Então, uma rede regionalizada e hierarquizada, lembra, por regiões, formando aí por regiões,
hierarquizada, né, essa rede é hierarquizada, no nível crescente de assistência, preferencialmente. O indivíduo sai da atenção primária para média e alta complexidade, tá? E aí, dentro dessas ações de serviços públicos, né, a gente vai trazer aí, tá? Ele deve ser organizado segundo as seguintes diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Então, o Estado vai dirigir, o município vai dirigir, a União vai dirigir, com uma maior autonomia do município. Atendimento integral, com prioridade das atividades prioridade para as atividades preventivas, né, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Isso também atende ao previsto na 8ª conferência, né, o fortalecimento dos cuidados primários e da promoção à saúde. Prevê também a participação. O sistema deve ser organizado e hierarquizado de forma a promover também a participação da comunidade, que é a participação social. Tá? Então, essa é a proposta do artigo 198, tá? Ele ainda traz, tá certo? Que o sistema, porque ele fala da organização do sistema, ó, as ações devem ser organizadas de acordo com as seguintes diretrizes, tá? O sistema de saúde ainda será financiado nos termos do artigo 195, lembra que a gente colocou lá? Com recursos do orçamento da Seguridade Social, com recursos da União, com recursos do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes, outras emendas, outros recolhimentos de impostos, tá? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre, esses percentuais serão calculados, no caso da União, 15% sobre a receita corrente líquida do exercício anterior, tá certo? Perdão, do respectivo exercício, perdão, porque já estou pensando que o orçamento a gente faz para o ano seguinte, tá? Para o ano seguinte. Então, no caso da União, receita, né, ela vai aplicar pelo menos 15% em cima da receita corrente líquida do respectivo ano, tá? Que a gente está, né? No caso dos estados, do Distrito Federal, o produto da arrecadação, né, ele vai ser deduzido das parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios, né? Então, na hora que o estado ele for transferir, já vai deduzir esse valor. Né? No caso dos municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação, né, ele vai se tratar o que se refere no artigo 156, né, no caso, e que trata os artigos 158 e 159, tá? Isso lá, na Constituição, em outro capítulo, tá certo? Que trata justamente dos produtos de arrecadação de impostos, de que impostos eles vão arrecadar, sobre o PVA, sobre o IPTU, então isso já está previsto lá em artigos de outro capítulo, que são esses impostos, né, que através desses impostos serão recolhidos valores, seja para a Seguridade Social, seja para assistência à saúde. E aí a gente tem, tá certo, os percentuais, tá bom? A gente tem os percentuais, que isso foi resultante da Emenda Constitucional 99. Os percentuais de investimento financeiro dos municípios, Estado e União são definidos atualmente pela lei, né, 140 complementar 141 de 3 de janeiro de 2012, e foi resultante da sanção presidencial da Emenda Constitucional 29. Emenda Constitucional porque está lá na parte transitória da Constituição. Os municípios e distritos federais devem aplicar no mínimo 15% e o Estado 12%, tá? De sua arrecadação de impostos, né? Hoje, a gente já sabe que isso é insuficiente, né, para atender às demandas da população. E não é só porque epidemiologicamente se justifica isso, não. É porque o sistema de saúde, muitas vezes, ele precisa se reorganizar para otimizar o uso de seus recursos, né? No caso da União, o montante aplicado deve corresponder ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, né? Aí já, para não confundi-la com a outra, tá? Montante aplicado deve corresponder ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, tá? Ao valor empenhado, tá? E aí ele coloca aqui, tá? Para não confundir vocês, né? Ele coloca aqui, ó. União, no caso da corrente líquida do respectivo exercício financeiro, tá? Respectivo exercício. E aqui ele já coloca o anterior, por quê? Porque vai empenhar para o ano seguinte. Então, se ele estiver considerando a 2025, né? Então a gente vai aplicar baseado no exercício do ano que a gente fez o orçamento, mas que a gente só vai receber em 2025, tá? Né? Então, por isso ele já empenha, já deixa preso aquele valor, né? O empenho você já deixa destinado para aquilo ali no exercício anterior. Então,
né, a gente vai utilizar esse valor. O que a gente deixou preso como base do exercício anterior para a saúde. No caso da União, o montante deve corresponder ao valor empenhado no exercício financeiro anterior. Tá? Então, veja bem, né? Eu me confundi para explicar a vocês, vou explicar novamente. Era previsto que esse valor não pudesse ser inferior a 15% do valor da corrente líquida do respectivo exercício financeiro, 2024. Terminou o exercício financeiro, a gente vai aplicar para a saúde 2025, 15% desse valor, ou do próprio ano, né? Do próprio ano. Isso aí depende de como é que foi empenhado. No caso, depois, né, da lei de 2012, a gente vai, né, pegar o valor que foi empenhado nesse ano e aplicar, né, a variação do PIB, tá? Aplicar a variação do PIB, né? Isso aí seria o ideal, tá certo? Para essa situação. Mas não pode ser, isso não pode dar menos do que 15%, né, do valor financeiro do ano corrente. É nessa perspectiva que acontece hoje. Bom? Se ficou confuso aí, manda aí um e-mail para mim, tá bom? Manda aí um contato que eu explico novamente essa parte. A assistência à saúde, né, 193, é livre. Artigo 194, 194. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Então, as instituições privadas poderão participar de forma complementar, conforme eu tinha dito, do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes, né, mediante contrato de direito público ou convênio, né? Então, eles podem fazer esse contrato ou convênio para o setor privado complementar. O setor privado, obrigatoriamente, precisa, né, atender a todas as diretrizes do SUS. O serviço que complementa as ações do SUS, ele faz parte dessa rede própria do SUS de forma complementar. Então, ele precisa atender, o seu serviço precisa ter características semelhantes às características que a gente tem dentro dos estabelecimentos do Sistema Único de Saúde. É verdade, né? Sim, perdão. Mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e fins lucrativos, né? Se a gente tiver para dar preferência a essas instituições. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. É vedado, né, a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo o caso previsto em lei. Porque a gente tem alguns casos previstos em lei. Então, tem que ver o que está previsto, né, na legislação para esses casos específicos de capital estrangeiro. Ok? A lei, né, disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Então, isso também precisa estar claro, né, dentro da legislação do SUS. E o artigo 200, né, o último artigo. Ao Sistema Único de Saúde compete, aí vem as competências, além de outras atribuições nos termos da lei. Quando a gente vê a 8.080, né, a gente também traz os objetivos do SUS. E você vai ver que os objetivos do SUS, tá, eles são compatíveis com as atribuições, perdão, que o artigo 200 já traz da Constituição. Então, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Só é você pensar, né, que a vigilância sanitária hoje, através da Anvisa, atende grande parte disso que está previsto no artigo 200. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Essas são as competências, né, as atribuições do Sistema Único de Saúde. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. A gente sabe que o SUS ele ordena essa formação de recursos humanos, é tanto que desde os currículos de curso de graduação, de especialização, não é? Que já é inserido dentro daqueles currículos a questão do SUS, né, da saúde comunitária, que é o do fortalecimento da atenção primária, que é um dos grandes objetivos do Sistema Único de Saúde, além da educação permanente de saúde, né, que eles continuam, além do SUS também ser cenário, né, de formação para muitos cursos no Brasil. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico, porque a gente sabe que o saneamento básico ele é um determinante, né, de saúde dentro do processo de saúde-doença, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação,
né? Isso foi uma nova redação dada pela Emenda Constitucional de 2015, né? E a gente sabe que hoje o Sistema Único de Saúde financia muitas pesquisas que entendem ser legítimas para o seu desenvolvimento. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendendo o seu o controle de seu teor nutricional, assistência nutricional também, assistência alimentar é um dos grandes objetivos do sistema de saúde. Participar de controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, e colaborar, na proteção do meio ambiente, nele compreendido o ambiente também do trabalho. A gente sabe, né, que a gente tem hoje, inclusive, uma rede, a RENAST, né, a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador, que se compreende, né, a saúde do trabalhador, como a gente viu, como parte da Constituição do Sistema Único de Saúde. E agora eu trago aí uma questãozinha, só para a gente exercitar, tá? Para a gente não ficar aí com conteúdo bem longão e vocês acabarem se perdendo na hora de resolver uma questão. É para a gente colocar verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Compete ao poder público garantir a redutibilidade do valor dos benefícios? Compete. Lembra que a gente viu isso? Que dentro lá da Seguridade Social, não é permitido reduzir, né, o valor dos benefícios. A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em lei, poderá contratar com o poder público? A gente viu que não. Tá? A gente viu que não. Então, essa aí é falsa. É concedida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas e com fins lucrativos? Não. É proibido, inclusive. Né? Falso também. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações de serviço de saúde para sua promoção, proteção e recuperação, verdadeiro. Então, até aí a gente está, para não esquecer. Verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. E agora o último. Compete ao Sistema Único de Saúde participar do controle da fiscalização da produção, do transporte, da guarda e da utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, verdadeiro, né? Então, pelo que a gente entendeu aqui, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e verdadeiro, né? Então, vamos lá, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro, conforme a gente tinha previsto, tá? Só para reforçar esse conteúdo que a gente viu até agora. Ok, amores? Então, até aí, a gente viu artigos 194 e 195 da Constituição Federal, trabalha o item, capítulo, perdão, da Seguridade Social, e ali a gente tem, tá? 194, tá? Que fala, né, que a assistência à saúde faz parte da Seguridade Social. 195, né, trabalha, versa sobre como é que vai ser o financiamento, tá? E o 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, né? O 197 fala, tá? Deixa eu só reforçar aqui, que até eu, às vezes, maluca com esses artigos, tá? 197. Sim, ele trabalha, tá? Da fiscalização e do controle. 198 fala da questão da organização das ações e serviços públicos de saúde dentro da rede regionalizada e hierarquizada. 199 fala da participação da iniciativa privada e o 200 das competências do SUS, tá? Então, vamos lá, recapitular. 196, direito de todos e dever do Estado. 197, certo? Fala das ações de fiscalização e controle. 198, da organização do sistema de saúde, das ações na rede hierarquizada. 199, participação do setor privado de forma complementar. 200, as competências do Sistema Único de Saúde, ok? E agora vamos conhecer a 8.080, né? A gente tem duas leis importantes, né, no marco inicial de construção do SUS, a Lei Orgânica 8.080 e a Lei 8.142, todas duas de 1990, né? Quando a gente fala da 8.142, eu até digo o seguinte, lembre 8.142 de duas coisas que não tem na 8.080 que ela veio reforçar. Tá, que são essas duas coisas, né? Lá na 8.142, a participação social e a distribuição de recursos nas esferas interfederativas.
né? Mas aqui a gente vai falar da 8.080. A 8.080 é uma lei grande, várias páginas. A 8.142 ela é mais curtinha, né? Uma página e alguma coisa. E é importante, se vocês tiverem, né, com tempo, claro, dê uma olhada, tá, nesse material, né? Dê uma olhada aí nessa lei, tá? Que eu estou com tempo, de repente estou aqui, vou dar uma olhadinha, porque daí vocês vão se familiarizando com os termos, né? Vão dizendo, eu vi isso aqui em algum lugar na 8.080, já volta lá. Então é importante. Eu fiz aí um print em tela, só para mostrar, né, a lei, ela fez agora 34 anos, aí nas mídias sociais, inclusive, o pessoal estava até dizendo, 34 anos da 8.080, e ela dispõe sobre as condições para... 38 anos, eu disse? Foi? 34 anos, 34 anos. É 80, 80, 88, fica me confundindo. 34 anos a 8.080. 19 de setembro de 1990. Então, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências, né? Essa lei vai trazer sobre condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, ela traz as diretrizes do Sistema Único de Saúde, as orientações, né? Os princípios. Então, a Lei 8.080, como eu tinha dito, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Geralmente, o destaque maior aí, que é mais interessante, né? Seu artigo 7º, não tem como trazer, estou dando aqui, né? Isso aí seria um terror didaticamente para vocês. As ações de serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados, né, que integram o Sistema Único de Saúde, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198. Lembra do artigo 198, que era as diretrizes para organizar o sistema de saúde, participação da comunidade, descentralização, tá? Já se trazia isso, né? Obedecendo os seguintes princípios: universalidade, de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, então já traz aí universalidade, integralidade da assistência, a gente já conversou sobre esses princípios quando a gente viu nossa primeira aula, o cuidado integral, o paciente podendo ser cuidado desde a sua prevenção de doenças, até promoção da saúde, até proteção à saúde, até reabilitação, né? Então a gente tem aí toda essa parte, tá? Preservação da autonomia das pessoas, igualdade, direito à informação, de divulgação de informações, por isso, divulgar informações através de boletins, através da mídia, tá? Direito à informação também, as pessoas terem direito à informação sobre sua saúde. Então, tudo isso é previsto aqui dentro da 8.080 e que a gente visualiza no acontecimento do Sistema Único de Saúde. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, né? Desde lá que a gente começou a trabalhar, tá certo? Com o Sistema Único de Saúde, né? Desde que a gente começou a trabalhar lá, que a gente vem falando, né? Desde mesmo antes do SUS, da reforma sanitária, que a gente vem falando sobre a questão da epidemiologia. Não tem como pensar em saúde, não tem como pensar em epidemiologia, em SUS, né? Em política de saúde, se você não trabalhar com epidemiologia, né? Isso aí como a gente diz, utópico. Isso aí é algo que não tem como desvincular, né? Epidemiologia é o estudo, né, de como é que está por isso que é epidemios, né, demografia, é o estudo das doenças dentro de uma determinada demografia humana, dentro de uma demografia humana. Então, é perceber como é que as doenças, elas se comportam dentro dessa demografia, dentro dessa população. Então, ele já traz aí que a gente vai precisar usar obrigatoriamente essa epidemiologia para estabelecer prioridades de saúde, alocação de recursos e orientação programática. Se a gente não usa a epidemiologia, a gente usa, às vezes, o desejo político, né? Isso não é legal. Participação da comunidade, essa participação da comunidade ela vai acontecer também para planejamento das ações do SUS, para situações de fiscalização e controle, né? Então, essa participação da comunidade, ela vai ficar cada vez mais clara, né? Nas publicações seguintes, da 8.080, inclusive na 8.142.
Descentralização político-administrativa, também já estava previsto na Constituição, né? Descentralização com direção única em cada esfera de governo, ênfase na descentralização dos serviços para o município. Antes, né, da Constituição, era tudo muito centralizado na União, então a descentralização deve direcionar isso para o município, a regionalização e hierarquização da rede de serviço, para que a gente possa otimizar recursos. A gente vai entender que essa regionalização ela acontece, né, baseado como eu havia dito, em municípios limítrofes, com as mesmas características, havia dito, não, como eu ia dizer, municípios limítrofes, ali um próximo do outro, tá? Então, que tem a região, compartilha de recursos, isso ali é regionalizar. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico, né? Desde os níveis de planejamento até a execução das ações. Conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população. Então, a gente vai conjugar recursos, inclusive, essa conjugação de recursos parte também desde o planejamento, né, da articulação entre as esferas de governo, como a gente até colocou, junto lá a Seguridade Social também, tá? Então, essa conjugação de recursos parte dessa articulação. No capítulo 3, da 8.080, né, ele traz a organização, direção e da gestão do Sistema Único de Saúde. Então, no seu artigo 8º, ele traz as ações de serviço de saúde executadas pelo SUS, seja diretamente ou indiretamente, né, mediante participação complementar da iniciativa privada, porque quando é indiretamente, essas ações de serviço serão prestadas, mas não é de forma direta pelos recursos da rede própria do SUS, e sim, né, pela complementação da iniciativa privada, devem ser organizados de forma regionalizada, né, por regiões, hierarquizada, e níveis de complexidade crescente. Então, a hierarquia do sistema, né, e essa hierarquia, ela deve acontecer de forma crescente, de forma crescente mesmo, né, você vai fazer ela de forma crescente. Tá, tem essa forma crescente. Preferencialmente, o indivíduo deve entrar pela atenção primária à saúde, que a gente diz que é a porta preferencial de entrada, depois ele vai para a média complexidade, depois ele vai para a alta complexidade. Quando a gente for falar aqui novamente dessa temática, quando a gente for falar aqui do decreto 7508, a gente fala novamente dessa temática, da regionalização, da hierarquização, que está previsto aqui no nosso material, o decreto 7508. Então, a gente começa a falar dessa questão aí da regionalização. No capítulo 4, fala das competências e atribuição. Então, vamos lá. Lembra que a gente falou também lá na Constituição das atribuições, das competências, que ele vai trazer de forma mais detalhada, né? Então, ele traz, ó, a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios exercerão em seu âmbito administrativo, ou seja, município, o Estado no Estado e a União na União, as seguintes atribuições: definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações de serviço de saúde, inclusive os conselhos de saúde, eles são instâncias do SUS. Quando você vir, eu acho que lá no um dos últimos slides da aula anterior, eu mostrei para vocês a organização, né, do SUS, e aí era Ministério, Secretaria Estadual, Secretaria Municipal, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Conselho Municipal de Saúde. Né? Então, a gente já tinha aí essa perspectiva. Eles trazem a administração do recurso orçamentário e financeiro, acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais, elaboração e atualização periódica do plano de saúde. Esse plano de saúde, cada estado, cada município, né, cada estado e a União faz o plano de saúde. Né, o plano de saúde, o que é que ele planeja para a saúde daquela população. Então, ele precisa fazer esse plano de saúde. Né? E daí, o plano de saúde, como a gente disse, baseado na epidemiologia, baseado na necessidade de serviço. Porque daí, com esse plano, você vai fazer um contraponto. O que é que se tem de oferta, especificamente dentro daquelas regiões, tá? Elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde, em conformidade com o plano de saúde. Promove a articulação política e dos planos de saúde, tá?
O seu capítulo 4 da competência ainda traz, no artigo 16, compete à União promover a descentralização para as unidades federadas, ou seja, para o Estado e município, dos serviços e ações de saúde, respectivamente de abrangência estadual e municipal. Compete aos Estados promover a descentralização para os municípios das ações e serviços de saúde. Ok? Então, isso aí eram os principais destaques da 8.080. Como eu disse, ela é bem extensa, mas aí, Tati, o que é que a gente vai fixar, tá certo? Fixar, né, que é a competência do sistema, né, elaborar as ações, fiscalizar o SUS, tá? Que todas, né, essas ações e serviços e decisões a serem tomadas no SUS deve ser pautada na universalidade, na equidade e na integralidade, tá? Que se deve valorizar a regionalização e hierarquização, né? Que se deve favorecer, como eu disse já agora há pouco, a descentralização, né? E dentro dessa descentralização, fortalecer a autonomia do município, tá? Então, essas são as principais destaques da 8.080. Lá na 8.080, se vocês puderem também, dê uma lida, tá? Ela também fala de aspectos inerentes à formação de recursos humanos na área da saúde, tá? Então, ela fala em relação a essa questão que hoje, né, que o SUS, dentro da 8.080, já previa que os profissionais eles pudessem ter uma dedicação exclusiva ao sistema de saúde, que tendo mais de um vínculo, eles poderiam atuar à imagem do estabelecimento do SUS, né, que deve ser previsto a articulação para a formação desses recursos humanos, especificamente para atuar no Sistema Único de Saúde. Então, lá a gente tem também algumas questões em relação à formação de recursos humanos na saúde. E agora 8.142, né? Como eu tinha dito, se você vir aí, tem um destaquezinho em vermelho. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do sistema de saúde e sobre transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e traz outras providências também. Então, vamos lá, a conferência, né? Tati, como é que vai se dar essa participação popular? Então, essa participação popular, ela se dá, tá, de duas formas. Através das conferências de saúde e através dos conselhos, né, de saúde. E também, isso aí são as formas, né, constituídas. Mas a gente tem outras formas de participação popular, né? Quando a população deve participar de forma ativa nas unidades de saúde, no serviço de ouvidoria, né? Mas de forma organizada e regulamentada, a gente tem as conferências que acontecem a cada 4 anos, com a representação de vários segmentos sociais, né, para avaliar a situação de saúde, para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação de políticas, né, de políticas de saúde nos níveis correspondentes. Então, essa conferência ela é convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, né, pelo Conselho de Saúde, tá? Ela pode ser extraordinariamente pela conferência ou pelo Conselho de Saúde. Os conselhos, eles têm caráter permanente e deliberativo. Então, é como se os conselhos, eles fossem, eu vou falar aqui, né, para talvez facilitar o entendimento de vocês. É como se os conselhos, eles fossem mais operacionais. Tá? Os conselhos são mais operacionais, né? Então, os conselhos de saúde, ele tem caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de saúde, profissionais da saúde e usuários, né, de forma paritária. Eu vou mostrar para vocês como é essa paridade, né? Atua na formulação de estratégia, no controle e na execução da política pública. Então, veja que a conferência, ela tem essa característica, né, de elaborar, formular políticas, né? As conferências também acontecem no nível municipal, no nível estadual e no nível nacional. E os conselhos também acontecem no nível, eles são, né? Os conselhos são municipais, estaduais e nacionais. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASEMS, terão representação no Conselho Nacional de Saúde. Então, eles terão representação nesse conselho. Então, a gente tem o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e tem o Conselho Nacional de Secretários Municipais, CONASEMS. Que é quem levam, né, também demandas, né, para a gestão do SUS. A representação dos usuários dos conselhos e nas conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos, né? Ou seja, 50% deve constar, né, de representantes da sociedade, né, que é a participação popular.
As conferências de saúde dos conselhos terão sua organização e normas de funcionamento divididas por regimento interno próprio, tá? Aprovados pelo respectivo conselho. Então, as conferências, eles têm seu regimento próprio, que foi aprovado em conferência. Os conselhos têm seu regimento próprio, que também foi aprovado em conferências, tá? E aí, como vai funcionar, né? Como é que é a participação, o que cada pessoa deve fazer ali na composição, tá bom? E aí, só para lembrar essa imagem, composição aí dos conselhos, tá? 50% são usuários da saúde, 25% são trabalhadores da saúde, e os outros 25% são representantes do governo e prestadores do serviço de saúde, né? Então, a gente tem essa representação. Esses usuários de saúde, eles podem ser representados através de usuários também que representam determinados segmentos sociais. Por exemplo, né, vamos lá, representantes das profissionais do sexo, representantes, né? Então, a gente tem aí, geralmente, né, as pessoas, os grupos, eles escolhem representantes da sociedade, né, as próprias sociedades, para participar, são usuários do sistema de saúde, tá? São usuários, né, do sistema de saúde ali. Ok? E aí, o que que traz também a 8.142, né? Lembra que ele trata sobre dois aspectos, a participação popular, que eu já coloquei para vocês, que essa participação popular, ela vai acontecer através dos conselhos das conferências, e também trata, certo, sobre a transferência de recursos intergovernamentais, né? Então, a gente tem um fundo de saúde, o fundo de saúde é como se fosse uma conta, e lá vem os recursos, né? Esses recursos, eles serão distribuído, né, para as questões necessárias para o funcionamento do sistema. Então, os recursos do fundo, a gente tem o Fundo Nacional, o Fundo Estadual e o Fundo Municipal de Saúde. Então, os recursos do Fundo Nacional de Saúde, eles serão alocados, tá? Como despesa de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, a administração direta e indireta. Os recursos, né, serão alocados como investimentos previstos em lei orçamentária, né, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovação do Congresso Nacional, como investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde, como cobertura das ações de serviço de saúde, aí onde nos interessa, a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal. Os recursos referidos no inciso 4º, né, deste artigo deve destinar-se a investimentos na rede de serviço, a cobertura assistencial, ambulatorial e hospitalar e as demais necessidades de ações de saúde, né? Então, a gente tem aí né, o recurso do Fundo Nacional de Saúde também vai para a cobertura das ações de serviço de saúde, né, que é para atender essas necessidades de ações e serviços, investimento na rede, né? O artigo 4º, ele diz, para receber os recursos, que trata o artigo 3º dessa lei, que é aquele que a gente já viu aqui, não é? Ok? Né, a gente já viu aqui, tá certo, no artigo 2º, e também tem um artigo 3º, tá? Que são para... Ixi, agora engaixou. Deixa eu explicar melhor para não confundir vocês. O artigo 2º, ele diz como é que o recurso do Fundo Nacional vai ser aplicado. O artigo 3º, que eu não trouxe aqui para não ficar tão extenso, tá? Ele fala dos recursos do qual trata o artigo 3º, tá certo? Recursos específicos para determinados tipos de ações, né? Ações de atenção primária, ações de atenção secundária, tá? Os municípios e os estados, eles devem ter fundo de saúde, tá? Então, para ele receber esse recurso, né, que está previsto para ser aplicado em ações, né, determinadas lá no artigo 3º, ele traz, tá? Ele precisa ter fundo de saúde, conselho de saúde, plano de saúde, relatório de gestão. Então, tanto o Estado como o município precisa ter seu fundo, né, precisa ter seu conselho de saúde, como a gente disse, porque quem vai controlar, fiscalizar essas ações, precisa ter o plano de saúde, que é que foi planejado para a saúde daquele Estado, daquele município, precisa ter o relatório de gestão, porque o relatório de gestão também é uma prestação de contas, precisa ter contrapartida de recursos para a saúde, né, no seu orçamento também, o município e o Estado tem que ter também, né, previsto como a gente diz, o plano de carreiras, cargos e salários para os trabalhadores, tá? Da rede, seja municipal ou estadual. Então, para ele receber esse recurso do Fundo Nacional, ele também precisa ter isso, né? O não atendimento dos municípios pelo Estado não vai ser possível,
né, que esses recursos eles sejam repassados. E a gente sabe que já é previsto o repasse, né, da União para os estados e o município, conforme a gente já estudou anteriormente. Então, aqui eu trago, tá, também um mapinha mental, né, da 8.142, só para destacar para a gente, né, o que ela traz aí de contribuição, qual é a grande contribuição da 8.142. Conforme eu disse, né, ela também se você quiser mais detalhamento, vai lá, mas ela trabalha especificamente a participação popular, né, e a transferência desse recurso. Então, a participação da comunidade vai acontecer, né, na gestão do SUS. Quando eu digo na gestão, é desde o planejamento até as etapas de fiscalização, acompanhamento. Então, essa participação da comunidade vai acontecer através do conselho, que esse conselho se reúne de forma ordinária, tem reuniões mensais, permanentes e é deliberativa, de lá é deliberado, decisões sim. Né, Tata? Então, para não confundir, lá não só tem usuários, lá tem usuários, tem representantes do governo, tá? Tem profissionais, então eles deliberam decisões que vão sair dali e vão ser executadas pelo sistema de saúde. A conferência se reúne a cada 4 anos, a última conferência que a gente teve foi a 17ª, em 2023, tá? E avaliam, né, e criam diretrizes para a saúde, né, de forma geral, ela é mais de planejamento, né, acontece a cada 4 anos. O conselho é composto por usuários do SUS, 50%, 25% por profissionais de saúde e os outros 25% por prestadores de serviço e representantes do governo. Em relação a recurso financeiro, ela fala, né, das transferências dos recursos intergovernamentais e fala da exigência, né, desses estados, esses municípios, para receber esse recurso, né, vindo da União. Então, as exigências é ter o fundo de saúde, ter o conselho, ter, né, o plano de saúde, ter o relatório de gestão, tá, e ter contrapartida também do orçamento do Estado e do município, e ter plano de cargos e salários instituído para os servidores, do nível estadual e do nível municipal. Ok, meus amores? Aqui a gente encerra, né, e vai fazer uma última questãozinha para a gente fixar. Então, a gente viu a 8.080 e a 8.142. A 8.080, a Lei Orgânica Magna, né, que traz princípios fundamentais para o funcionamento do SUS. Depois da 8.080, a gente tem outras normas. Você vai ver muito, por exemplo, na próxima aula a gente vai ver o decreto 7508. Então, eles começam dizendo assim, esse decreto visa regulamentar a 8.080, ou seja, regulamentar, né, trazer ali regulamentação, funcionamento para aquela 8.080. Então, de lá para cá, a gente já tem outras legislações, mas que visam fortalecer o que a 8.080 já trazia. E a gente também teve alterações na 8.080, tá? Recentemente, a gente teve uma alteração em relação à questão dos profissionais da odontologia, a exceção, né, de forma mais clara, dos profissionais da odontologia dentro do Sistema Único de Saúde. E aí, né, a questãozinha já aparece marcada, infelizmente, porque aqui eu coloquei no PowerPoint, PowerPoint não estava rodando, aí eu coloquei no PDF, aí eles a marca, tá? Então, a questão aí da IDECAN, né, que está aí conduzindo, inclusive, esse concurso da Fundação PV Saúde, onde ela traz o seguinte: a norma jurídica que dispõe sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde e da organização e funcionamento dos serviços de saúde no SUS corresponde. Então, a norma jurídica que dispõe sobre as condições de promoção, proteção e recuperação é a Lei 8.080, tá? A norma jurídica é a 8.080. A 8.142, ela trata de, como a gente diz, participação popular e transferência de recursos. A NOB, as normas operacionais básicas, que a gente viu, 91, 93, 96, são normas operacionais de funcionamento do sistema. E a Constituição Federal, ela é um marco legal, mas não dispõe sobre as condições de promoção. Ela dispõe sobre a necessidade de existir um sistema universal, né, que trabalha o acesso igualitário, mas quem trabalha mesmo as condições específicas, isso está aqui, ó, se você lembrar, tá bom? Vem aqui, ó. Dispõe sobre as condições 8.080, sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde, tá bom? Questãozinha direta, né? Questão mais objetiva aí. Mas quem não gosta de ler, quem não lembra, pode se confundir, tá? Uma questão que eu dou uma dica para vocês, né? Às vezes a gente não gosta de ler, pensa logo que tem que decorar. Não se apavorem, tá? Não se apavorem. Né? Na hora que você vê a lei, não fica, não sei de ler a lei,
Às vezes só em ler a questão ali, você consegue fazer tranquilamente, só tendo um entendimento geral dessa legislação. Muito obrigada pela atenção de vocês, né? Eu sigo aqui à disposição, qualquer dúvida, qualquer situação que não tenha ficado clara, entre em contato com a plataforma, o pessoal entra em contato comigo, eu volto aqui, retifico, corrijo, porque o meu objetivo aqui é o mesmo de vocês, a aprovação de cada um, tá? Fiquem com Deus, muito obrigada e até a próxima.